Pai e tio, lembra dessa história? Foram esfaqueados ao tomar satisfação com o padrasto de um adolescente. O tio morreu, infelizmente, o pai continua em estado grave no hospital. Quando eu dei essa notícia, eu disse que esse homem aqui tinha muito o que acertar com a justiça. Familiares dele entraram em contato com o tribunal dizendo que eu estava exagerando. Pois é. Mas de tudo que eu falei até agora, esse cara não consegue se defender de nada. De nada. De nada. Agressivo, turrão, assassino e procurado pela polícia. Nós temos novidades nessa história, minha gente. Você vai acompanhar agora como é que toda essa briga começou. Preste atenção. As imagens mostram o garoto de 16 anos ao subir a rua, mexendo no celular. O Uno branco do padrasto para no meio da via. Sandro Alves, de 41 anos, desce e os dois começam a discutir. Eles gesticulam bastante. Um minuto depois, começam as agressões. Sandro empurra, dá pontapés e socos. O adolescente chega a cair, mas levanta e foge. A mãe chega logo depois. Ela vai atrás do garoto e o leva de volta para casa. Sandro acompanha com o carro o trajeto dos dois. O rapaz mandou mensagem para o pai. Afirmou que o padrasto bateu na mãe e nele. Poucos dias depois do crime, a mãe negou as agressões do padrasto. A notícia que está sendo passada aí, que o Sandro me bateu, é mentira. Eu tô bem, na medida do possível. Lógico que tô abatida, tô triste com tudo que tá acontecendo. Mas ele nunca encostou nenhum dedo em mim. Isso é mentira. O que estão falando é mentira. Quero deixar bem claro isso. Fez merda, deu merda, mas o outro também chegou lá com um pedaço de madeira para bater nele. Então todo mundo estava errado. Poucos minutos depois da briga, uma picape Estrada do tio e um Ômega do pai do adolescente passam pela mesma rua. Eles seguem até a casa onde aconteceu a tragédia. A briga aconteceu no último dia 24 de junho em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O tio do garoto, Antônio Moraes, de 32 anos, morreu na hora. O pai, Odirley Moraes, de 43, está internado até hoje em estado grave no Hospital São José. Sandro é o responsável pelas facadas. A justiça expediu um mandado de prisão contra o homem, mas ele está foragido. Até agora não foi encontrado pela polícia. O delegado do caso afirmou que Sandro tem passagens por estupro de vulnerável na polícia. Esse rapaz, inclusive, tem antecedentes criminais por um fato semelhante envolvendo um relacionamento anterior. Ele foi levado à delegacia da mulher por um estupro de vulnerável que teria sido praticado por ele em um relacionamento anterior e agora, fatalmente, um homicídio. Nem foi indiciado ainda, mas na anotação de inquérito policial aparece a indicação de contravenção penal. Então, assim, não é crime, porque contravenção penal é diferente de crime, e muito menos estupro. E essa denúncia não foi confirmada, tá? Porque essa criança foi ouvida pelos psicólogos da delegacia, pela a equipe de apoio da delegacia, tanto que ele nem chegou a ser preso, nem chegou a ser denunciado, ele só foi no dia dos fatos, compareceu prontamente na delegacia e deu sua versão dos fatos. Essa versão dos fatos eu tenho acesso. Antoninho, como era conhecido pela família, deixou esposa e um filho de 6 anos. Ele tá aí solto enquanto meu marido tá morto, né? Então a gente quer justiça. Justiça porque, né, pra quem ele matou um, não custa matar mais um, né? Então a gente pede o apelo que quem souber, tiver a informação, né? Ele tirou a vida de um pai de família, né? E o outro pai de família também tá lá entre a vida e a morte, né? Que não, quem estiver cobertando ele, quem tiver, né, sabe o paradeiro dele, que entregue esse marginal, esse criminoso, né? Eu vou falar uma coisa para vocês, o que mais me deixou revoltado é que a mãe do garoto, ok, tá defendendo esse rapaz aqui, ó. Tá defendendo. Era bem o que eu tô falando por aí, é uma baita de uma mentira.
Com todo o respeito do mundo, acho que a senhora deveria tomar vergonha, ok? Esse cara aqui meteu uns socos e uns pontapés no seu filho. Você está defendendo ele por quê? Ele já tem acusação de estupro, não foi condenado. Não é considerado culpado, mas tem uma acusação seríssima contra ele. Estupro de vulnerável. Daí o cara vem e mete soco e pontapé no seu filho. Você ainda fica defendendo o cara? O que é isso? Que amor é esse? Que paixão louca é essa? Toma vergonha! Toma vergonha! Tô falando sim com a senhora. Não adianta ficar ligando pra cá. Ah, esse passaio tá abusado. Abusado do quê? Eu tô falando alguma mentira? O cara enche o teu filho de soco e pontapé, você fica defendendo? Ele matou o tio do seu filho e o pai do seu filho está em estado grave no hospital. Eu sei que o teu casamento com o pai do seu filho não deu certo. E não sei quais são os motivos e não vou entrar nessa história. Mas, poxa, pensa no teu filho. É o pai do teu filho, que tem sentimento, está numa UTI. E você defendendo o cara, o foragido, ele é assassino, minha filha. Ah, deixa eu ver o vídeo aqui, por favor, desde o começo. Porque eu quero saber se por um acaso ele agride a mulher. Na primeira imagem que eu vi não teve agressão contra a mulher, mas sim contra o adolescente. Esse é o adolescente. Por algum motivo, esse rapaz para o carro, parece ser daquele tipo de homem explosivo, afinal de contas ele já tem outras passagens pela polícia, é ou não é? Vai para cima do moleque, ok? Muito mais forte do que o moleque, paga de machão para cima do moleque, presta atenção. Presta atenção. Dá de dedo na cara do moleque. E aí nós aceleramos a imagem, cortamos ali o meio, porque era só discussão, e ele bate no garoto. Ele é muito mais forte. Bate, dá soco. O garoto ainda recua. Aí chega a mãe do menino. O que a mãe do menino faz? Olha o cara gritando lá, apontando o dedo. Deve ter falado um monte de coisas. É ou não é? A mãe sabia que o cara deu umas porradas no filho. Sabia ou não sabia? Claro que sabia. Esse carro aí ao lado, minha gente, é o padrasto, ali dentro do veículo. Produção, por favor, Marcelo Velhinho, eu vou conversar agora ao vivo com o delegado. Enquanto isso, eu quero muito que vocês me mandem uma imagem aqui, deixa eu explicar. Quando a mãe chega, a mãe do garoto, para falar com o namorado dela, o padrasto, esse cara começa a gesticular. Só que eu não sei se ele toca nela, se ele empurra, se ele bate. Ela disse que não, mas eu quero essa imagem aqui só para a gente ter a certeza, entendeu? Porque ele está gesticulando, aponta e tal, gritando, você consegue observar nas expressões, né, na expressão corporal que ele está. Então ele estava gritando, com certeza apontando para o moleque. Então só essa imagem, só que dela foi cortada e a gente foi logo para frente quando a mãe já estava andando com o menino. Eu quero a imagem inteira de quando a mãe chega até o final, quando ela vai embora, tá bom, Marcelo? Não está aqui. Peça para a produção me mandar para eu tirar as minhas conclusões junto com o telespectador. Enquanto a imagem não vem, porque é rapidinho, eu vou conversar agora com o delegado Lucas Rocha, se encarrega dessa entrevista. As imagens são de Ivan Pereira. Boa tarde para você, garoto prodígio. Boa tarde, Passai. Um abraço carinhoso a você e também a todo mundo que assiste a gente novamente. Olha só, nós estamos aqui em frente à delegacia de São José dos Pinhais, onde acontece a investigação. Sandro Alves continua foragido. Há notícias de que ele ainda está na região, mas eu estou aqui com o delegado Fábio Machado, que pode falar mais sobre isso. Primeiramente, antes da gente entrar no assunto dele estar foragido, dele estar fugindo ou não, doutor, assistiu a matéria junto com a gente aqui. Foi exatamente isso que o menino já tinha contado para vocês? Estas imagens que nós mostramos com exclusividade na televisão paranaense, era o que tinha sido passado realmente para a Polícia Civil, doutor? Boa tarde. Muito boa tarde, Passaia. Boa tarde, Desde o fato, a Polícia Civil está atrás do Sandro Alves, perseguindo esse rapaz, procurando. Pedimos a toda a população, quem tiver notícias do paradeiro desse rapaz, entre em contato com a Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais para que a gente possa efetuar a prisão desse rapaz. Ele é foragido da polícia, foragido da justiça. A versão que foi apresentada nos autos aqui, no início dos fatos, foi agora confirmada, Passaia, por essas imagens que você viu aí, essas imagens de câmera de segurança. Exatamente aquilo que o garoto contou aqui foi confirmado agora. E nós esperamos que, com o apoio da população, nós possamos chegar até o Sandro Alves e prender esse rapaz. Algumas tentativas foram realizadas, ele conseguiu fugir de um cerco policial realizado pela Guarda Municipal. A Polícia Civil ainda tentou localizá-lo em uma residência de um de seus parentes, mas ele está foragido da Justiça.
com o apoio da população, a gente acredita que consigamos, sim, em um curto prazo de tempo, prender esse rapaz. Perfeitamente, doutor. A mãe do garoto, ela confirma essa versão agora que não tem escapatória, está comprovada por imagem de câmera de segurança. Ela confirmava essa versão aqui em depoimento na Polícia Civil, a mãe do garoto? Não, a mãe, de uma certa forma, compareceu à delegacia de polícia. Primeiro, a mãe compareceu aqui à nossa delegacia. No momento da sua oitiva, ela foi trazida até a delegacia pelo advogado do investigado. Ela veio prestar suas declarações. De uma certa forma, ela tentou atenuar o que aconteceu, mas o fato é muito grave, e grave demais. Nós temos que dar uma resposta à altura a esse fato. Foram 2 vítimas, uma família que foi destruída numa data que era uma data de aniversário, uma data que era para ser uma data festiva. Foi destruída pela ação desse rapaz. Perfeito. E nós vamos sim procurá-lo para que possamos trazê-lo à justiça e ele responder pelo seu crime no tribunal do júri. Muito se falou, depois da nossa primeira entrevista sobre este caso, doutor, sobre o tal do estupro de vulnerável, que teria essa acusação contra ele. É bom a gente deixar bem claro que naquele primeiro momento nós falamos que existia esta investigação lá por parte da Delegacia da Mulher, não é aqui da Delegacia Central de São José dos Pinhais, não é verdade, doutor? E ele não foi condenado ainda, o que se sabe é que tem aberto um inquérito policial o investigando por conta disso, é mais ou menos isso, doutor? Sim, as investigações de violência doméstica e crimes contra a dignidade sexual correm pela Delegacia da Mulher e do Adolescente de São José dos Pinhais. Aqui na delegacia de São José dos Pinhais, a esposa do Sandro Alves, a ex-namorada, esposa do Sandro Alves, a mãe de uma das vítimas que compareceu aqui, ela disse que jamais foi agredida, o que é desmentido pelas outras testemunhas que diziam que ela sofria sim agressões e por isso teria deixado esse rapaz, teria deixado Sandro Alves. Mas esses fatos são para a investigação da Delegacia da Mulher. Aqui nós estamos focando na investigação de homicídio, esse homicídio que eu acredito que seja triplamente qualificado, justamente porque todos os motivos não dariam ensejo a nenhuma atenuante por parte do investigado. Perfeitamente. O fato da tentativa de homicídio contra o Odilei Moraes, que está em estado grave até agora no Hospital São José, aqui na região metropolitana de Curitiba, também pesa contra ele, além do homicídio triplamente qualificado, não é verdade, doutor? Sim, são 2 tentativas de homicídio e um homicídio consumado. Perfeito. Inclusive o Odilei, segundo o que consta dos autos, apenas não morreu, não foi executado pelo Sandro Alves, porque a irmã do Odilei chegou no local e impediu. Ele, intimidado com a presença da irmã, fugiu do local. É isso que consta dos autos. E nós acreditamos sim que ele daria cabo da vida do Odilei. Tanto é que foi perguntado para a esposa do Sandro Alves por qual motivo dele não ter fugido, dele não ter ido embora depois da confusão na sua casa, ela não soube explicar. A verdade é que ele planejou os homicídios, emboscou as vítimas no local e executou com a faca que era de sua propriedade, deixando o próprio carro dele esperando o término do crime para ele poder se foragir do local, fugir do local. Claro, doutor, você deixou as coisas bem claras aqui e eu queria entender o seguinte. Para quem está em casa, para bom entendedor, meia palavra basta, mas vamos lá. Onde estava a mãe do garoto no momento do assassinato? A esposa do Sandro Alves. Ela estava dentro de casa, ela viu o que aconteceu. O que ela diz aqui na Polícia Civil, doutor? Ela relatou para a gente que não viu e não estava com o menino no momento das agressões e no momento do homicídio, o que é desmentido pelas câmeras de segurança. Nós vamos trazê-la de novo aqui, vamos ouvi-la em depoimento complementar para que ela venha nos esclarecer por que ela figura nas câmeras de segurança no momento imediatamente anterior ao homicídio, o que ela disse que jamais aconteceu. Mas a gente vai trazer a limpo esse caso e ela vai explicar para a gente todos os detalhes do trajeto, de como ela chegou até o local, já que nas câmeras aparece ela acompanhando o filho e o Sandro Alves perseguindo com o carro do lado, justamente da mesma maneira que o adolescente relatou para a Polícia Civil. Doutor, em uma situação, não precisamos nem analisar este caso em específico, mas em uma outra situação qualquer, alguém vem para a delegacia num crime contra a vida e mente para a autoridade policial, dá uma versão fantasiosa, dizendo que estava em outro lugar, o que não viu. Isso pode pesar contra esta pessoa também? Sim, omitir a verdade é crime de falso testemunho. Por isso que nós vamos trazê-la de novo aqui. Vamos até ouvir novamente o adolescente para que a gente possa conseguir trazer aos autos esses detalhes do crime. Ao que parece, houve uma tentativa
de amenização do que aconteceu por parte da testemunha e nós vamos esclarecer isso muito bem. Perfeitamente. Está aqui mais do que bem explicado pelo delegado Fábio Machado, responsável pelas investigações. Ele está no encalço do Sandro Alves. Esse homem fugiu. Eles fizeram um cerco, a Guarda Municipal foi atrás, mas ele conseguiu fugir. Ele ainda está na região, então a gente pede encarecidamente, eu vou repetir aqui o que o delegado já tinha falado. Quem tiver informações sobre o Sandro Alves, esse homem que a gente mostra agora na tela a foto dele, quem tiver alguma informação sobre este homem, ligue para a Polícia Civil, para a delegacia daqui de São José dos Pinhais, traga essas informações. Trata-se de um homem perigoso que é acusado, é responsável por este assassinato e mais uma tentativa de homicídio contra 2 irmãos, Antônio de Moraes e Odilei Moraes. Delegado, muito obrigado por conversar com a gente. Eu vou te pedir licença agora para trazer a Milena aqui para o papo. Se você puder passar esse microfone para ela. Doutor, muito obrigado, tá? Valeu. Passaia, eu vou deixar ela posicionada, vou brifar ela aqui de algumas coisas que a gente quer conversar. Eu volto contigo só para você entender. A Milena tá chorando já aqui. É a esposa do Antônio Moraes, que faleceu neste trágico dia. Voltamos contigo. Beleza, Lucas. Muito obrigado por enquanto. Eu só não entendo essa mulher. Vocês sabem que o Tribuna da Massa tem essa campanha, nós queremos proteger as mulheres dos seus direitos, nós achamos errado a agressão, ok? Tanto a emocional quanto a física. O grande problema é que a física mata, é ou não é? Ela é muito pior do que a emocional. As duas são terríveis, mas a física, a que esgana, a que bate, a que atira, essa, meu Deus, as mulheres perdem a vida e eu não entendo. Por que é que a mãe do garoto agora está defendendo o assassino? E tem coragem ainda de falar, o que estão falando por aí. Bom, quem falou isso foi o Tribuna. Você quis falar que eu menti? Não exagerei coisa nenhuma, tá? O seu namoradinho não vale nada. E você, ao defendê-lo, infelizmente, entra no mesmo saco. É ou não é? A imagem aqui que eu pedi para a produção, muito obrigado, Guilherme Lissa, o momento em que a mulher chega. Deixa eu ver aqui, eu estou analisando com vocês. Não era essa imagem que eu tinha pedido, não, hein? Volta desde o começo lá, por favor. Pedi aquele começo que ela chega lá, que ela conversa com o cara. Eles estavam no meio da rua. Isso, obrigado. Vamos lá. A mulher chega, ela vai primeiro para conversar com o companheiro dela, entendeu? Eles se encontram ali na rua e ele já vem gesticulando, ergue os braços, dá a impressão de que está gritando com ela, mas aí ela sai. Muito bem, obrigado, produção. Agora eu entendi. Ela sai e vai conversar com o moleque. Ela já tinha entendido que o moleque apanhou, ela já tinha percebido com certeza que o moleque levou uns tapas. É ou não é? Minha senhora, por que proteger um cara que soqueou o teu filho, matou o tio do seu filho e ainda mandou para UTI o pai do seu filho? Por que isso? Que paixão louca é essa? Você acha que esse cara vai ficar com você o resto da vida, filhota? Hã? O que você pensa? Que ele vai ficar com você para sempre? Um cara com esse tipo de potencial, com essa personalidade? Um cara que vai passar muito tempo atrás das grades? É assim? Deixe de ser boba, tá bom? E por favor, um pouquinho mais de coragem agora, porque ele fez muito mal pro seu filho. Vai ficar do lado de quem? Do lado do cara, que já tem até uma acusação de estupro contra ele no passado, ou do lado do seu filho? Que tipo de mãe você é? É uma vergonha. Eu não gostaria de estar falando isso. Para algumas pessoas é só assim. Para algumas pessoas, infelizmente, não der um chacoalhão, elas não acordam. São 12 horas e 25 minutos. Lucas Rocha, vamos terminar de contar aquela história? Você vai conversar agora com a esposa do tio daquele adolescente morto pelo padrasto, não é? Exatamente, Passaia. Nós estamos aqui então com a Milena, que é a esposa, ex-esposa, né, viúva agora, do Antônio Moraes, que era o tio deste garoto que apanhou, como mostramos nas imagens de câmeras de segurança do padrasto, chamou a ajuda do pai e o tio o acompanhou para evitar que o pior acontecesse. A Milena estava me contando isso aqui. Quando chegou lá, acabou tomando diversas facadas deste padrasto, Sandro Alves, que é procurado pela polícia. Nós mostramos estas imagens, Milena, eu quero conversar com você, boa tarde. Boa tarde. Deu para ver bem ali
o que vocês falavam desde o começo, que ele é sim um homem violento que estava batendo nesse rapaz de 16 anos, não é? O enteado dele. Boa tarde. Boa tarde. É isso mesmo, nós estávamos lá no meu aniversário, né? Foi quando o menor ligou para o pai, falando que ele estava sendo agredido, né, pelo Sandro. E na onde o pai, né, uma atitude de pai, saiu correndo, né, até o local. Foi aonde meu marido falou assim, amor, eu vou lá para não deixar eles brigarem, né? Foi questão de segundos, né, minutos, até na imagem aparece, né, os carros passando. Foi aonde que foi um seguido do outro, foi o meu cunhado, o Dirley. Em seguida foi o meu marido, o Antônio. E depois cada um em um carro, né? Isso aparece bem nas imagens. Cada um em um carro. Minha cunhada com a filha dela num Gol. E eu com o Vectra atrás. Quando vocês passam, vocês não passam logo exatamente no mesmo momento que o seu marido e o seu cunhado, né? Que o Odilei e o Antônio nas imagens ali. Eles passam alguns minutos depois, cerca de 4 minutos depois, alguma coisa. Não dá tudo isso, eu acho. Não dá nem isso. Não dá nem isso. 2 minutos e tanto, alguma coisa assim, não é? Perfeitamente. Então, 2 minutos e tanto depois, vocês passam com o carro. Quando vocês chegam lá, ou seja, 2 minutos depois deles terem chegado até a residência. Quando vocês chegam lá, as facadas já tinham acontecido? Já tinham acontecido, Nesse meio tempo de 2 minutos, eles já tinham tomado as facadas. Esperando. Chegaram lá e já tomaram facadas. Ele já estava esperando, né? Tanto é que o garoto falou, eu vou chamar meu pai. Ele falou, então manda ele vir, né? Isso foi o que o menor falou. Daí o que acontece? Daí ele pegou e falou bem assim, ó. A gente chegou, no que minha cunhada parou o carro, eu já parei atrás. Que ela veio carregando já o meu cunhado, segurando na barriga. Que nós saímos correndo, nós estávamos uns 4 dentro do meu carro. A hora que nós chegou, ele estava ali ainda, ele correu. Então ele já estava fugindo. Que ele viu que chegou mais gente, ele correu. E o Antônio já estava caído, meu marido já estava caído, inconsciente. O que a mãe desse garoto, a ex-mulher do Sandro, não sei se eles ainda têm esse relacionamento, falou para vocês ali na frente da casa dela? No momento que a gente chegou, a gente não sabia o que havia acontecido, né? A gente não sabia se foi tiro, se foi faca, né? A gente entrou em desespero. Ela que estava ali no momento, era só ela que estava ali, ela e o menor. A hora que eu cheguei, ele já veio, tia, me perdoa por eu ter chamado ele. Eu falei, não. Daí eu falei assim, você já ligou pro socorro? Ela falou assim, eu já liguei. Daí ela sumiu do local. Entendi. Me conta o seguinte, quando você chegou lá, você viu o Antônio caído, ele estava inconsciente já, né? Como é que foi esse momento? Você chegar a ver aquela cena, eu imagino, foi o pior momento que você já viveu na vida, com certeza, né? Foi o pior momento, porque assim, ele estava inconsciente, né? Ele estava respirando ainda, só que nós não sabíamos o que fazer, não sabia onde que era o ferimento, né? Nós ali desesperados, tentando salvar ele. Era um bom homem, um rapaz trabalhador? Sim, ele era um pai trabalhador. Hoje, no dia, ele estava o dia inteiro correndo, nós trabalhando o dia inteiro. Ele fez uma surpresa para mim. Era seu aniversário? Meu aniversário. Sabe, foi uma tristeza, porque foi cerca de minutos ele estava ali, daqui a um pouco ele não estava mais. Todo ano você vai ter que lembrar agora disso, no seu aniversário? Todo ano. É muito triste. O que esse homem fez é realmente um crime muito assustador. Eu queria te perguntar também o seguinte, ele não tinha nada a ver com a bronca, né? Não tinha. Ele não era o pai da criança, não tinha um relacionamento com essa mulher antes, né? Por que ele foi morto? Porque ele foi tentar separar essa briga? Porque, igual eu falei na primeira entrevista, ele era uma pessoa que ele tinha um coração de ouro. Ele iria por um estranho que estava ali brigando, ele ia tentar apaziguar. Entendi. Igual teve testemunhas que falou que eles não chegaram querendo brigar, e sim tentando apaziguar a briga. Aí você tem uma ideia de tudo o que aconteceu, você imagine o tamanho da dor da Milena ao ter que lidar com isso, a morte do próprio esposo, que deixa um menino de 6 anos de idade agora, não é verdade? 6 aninhos de idade apenas, que ela vai ter que criar
sozinha com os parentes dela, claro, mas sem a presença do pai, por conta destas facadas que Sandro Alves desferiu contra o Antônio Moraes. Ele morreu na hora, não teve chance dos socorristas conseguirem ajudá-lo naquele momento, e o Sandro Alves continua foragido. Ele é procurado pela polícia até agora. Por favor, se você sabe o paradeiro deste canalha assassino, entre em contato imediatamente com a polícia. E vai um recado aí para a companheira dele, está tentando acobertar esse rapaz. O filho, teu filho, tá, senhora, está sofrendo bastante. Cuidado com o tempo. O tempo é senhor da razão, senhor de todas as coisas. Agora você pode estar aí bêbada por esse sentimento maluco que você sente por esse rapaz, mas com o tempo esse rapaz, ele vai te abandonar, se é que já não te abandonou. Se ele está conversando contigo agora é porque ele precisa da tua ajuda, né? Ele vai ser levado a um tribunal e se você testemunhar em favor dele, vai ser bom para ele, então ele precisa de você por enquanto. Mas esse é um tipo de homem sem caráter, que ele não vai ter nenhum tipo de preocupação contigo posteriormente. Não estou sendo profeta, adivinho, não é nada disso. É que a experiência mostra todas essas coisas. Esse tipo de cara não tem consideração por ninguém. Então, cuidado com o que você faz agora, que você pode perder o respeito do seu filho. E o respeito desse cara, você nunca teve. Nunca teve. Esse cara não sabe respeitar uma mulher.